Fenômenos sobrenaturais acontecendo estranhamente, materialização de coisas e uma possível possessão demoníaca. Hoje você vai saber tudo que foi retratado na mídia e o que a mídia não contou. A verdadeira história sobre o poltergeist Caiçara. Eu sou Calibre 50 e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui na Hora do Tédio. Na cidade do interior do Rio Grande do Sul, chamado Caiçara, uma cidade pequena que vive da colheita, com pouco mais de 5.000 habitantes e casas simples, é o cenário do nosso caso real de hoje. O ano era 2014, quando o pacato e remoto lugar chamou a atenção do Brasil inteiro. Uma casa onde objetos se movimentam, pedras caem no telhado e vultos aparecem. Os fenômenos já mobilizaram policiais militares, lideranças e pesquisadores. Acontecimentos incomuns presenciados na casa de uma família que mora na zona rural de um município do norte do estado têm impressionado as pessoas e se tornado o principal assunto da cidade. Socos nas paredes, pedras de todos os tamanhos que caem sobre o telhado e até dentro da casa, mesmo com portas e janelas fechadas. A família do seu Augusto e Dona Neuza, com seus 3 filhos, um menino de 8 anos, uma menina de 11 anos e outra menina de 15 anos, começaram a sofrer coisas minimamente fora do comum, digamos paranormal ou sobrenatural, como você prefira chamar. Um dia começaram a escutar pancadas nas paredes, como se fossem socos. Esse foi o primeiro sinal de que algo estranho estava acontecendo. As batidas surgiam no fundo da casa, onde havia os quartos, e sempre que alguém ia lá verificar e checar o que estava acontecendo, simplesmente paravam as batidas. A princípio, acreditava-se que era algum engraçadinho tentando assustar a família ou fazer algum tipo de brincadeira sem graça. Logo depois começaram as chuvas de pedra. A família fechou as janelas e as portas e mesmo assim continuou chovendo pedras dentro da casa, com as janelas e as portas fechadas. Por volta das 8h12 da noite, o pai da família já não aguentava mais e ligou para a brigada militar para que tentassem pegar o engraçadinho que estava fazendo aquilo. Quem atendeu a chamada foi o soldado Marcos Kleber Palós, que foi imediatamente até o local. Quando o policial chegou na casa, estava ocorrendo uma outra atividade paranormal e ele presenciou tudo, tentando ver se a pedra vinha de lá ou vinha de cima. Eu andei aqui, tinha uma plantação de milho aqui, andei aqui para cima aqui, caminhei a estrada lá embaixo, coloquei a viatura mais adiante na tentativa de encontrar alguém, né, que estivesse fazendo essa arte, né? E não achei ninguém. O que acontecia é que ela caía no local e ficava. Parava assim? Parava ali. Ficava. Sem enrolar, sem sair do lugar? Só escutava o barulho que ela caía e ali ficava ela. O meu colega, o Cid, estava na porta aqui, olhando para dentro ali enquanto eu falava no telefone. Quando escutemos uma pedra cair dentro no quarto. Diversas pedras caíam do céu, uma verdadeira chuva de pedras, e exatamente apenas no local da casa da família. O policial, junto com os outros da brigada, chegaram e fizeram uma revista completa, uma varredura aos redores da casa, para tentar pegar quem era o engraçadinho que estava atacando as pedras. Ele tentou, não encontraram nada. Ele começou a rodear a casa e ele começou a pensar que poderia ser alguma das pessoas que estavam na casa. E ele começou a desconfiar da filha de 11 anos. Ele deu uma volta completa ao redor da casa para tentar pegar as crianças fazendo o ato. Porém, quando a chuva de pedras começou novamente, todas as pessoas estavam fora da casa e ficou simplesmente sem explicação. Ninguém pôde entender o que estava acontecendo ali. Deu para ver vários fenômenos de natureza,
pedra aparecendo sem ninguém jogar, objetos dentro de casa se movendo sem ninguém tocar, né? Como utensílios domésticos também saíam de um lugar para o outro, né? A gente acompanhou, a gente viu. Teríamos uma explicação técnica e científica, né? Não vamos falar a respeito de fatos, né? De pedras voando e tal, mas o que pode estar acontecendo no âmbito psíquico, né? Para que essas pessoas possam acreditar e estarem vendo isso, né? E a partir dessa teoria, dessa parte científica, que nós estamos voltando o tratamento para essa família. Haviam milhares de pedras e cascalhos fora e dentro da casa. A família estava escondida embaixo de uma mesa e mesmo assim isso não impediu que eles se machucassem. Em poucos minutos o chão estava repleto de pedras de todos os tamanhos. Não conseguiram encontrar nada, nenhum motivo que pudesse justificar o que estava acontecendo. Seriam isso indícios de atividades paranormais? E se sim, qual seria o motivo que desencadeou tais atividades a acontecerem com essa família? O caso chamou a atenção do Brasil inteiro e começou a chegar jornais de todos os tipos de todas as cidades para querer saber o que estava acontecendo. E a partir daí começaram a estampar as manchetes de jornais. No segundo dia, as pedras caíram com mais frequência e com mais força, tanta força que chegou a cair os armários e os guarda-roupas da família. Tem ninguém. O que acontecia é que ela caía no local e ficava. Parava assim? Parava ali. Ficava. Sem enrolar, sem sair do lugar? Só escutava o barulho que ela caía e ali ficava ela. Eles se esconderam dentro da casa ainda em busca de uma explicação. O meu colega, o Cid, estava na porta aqui, olhando para dentro ali enquanto eu falava no telefone. Quando escutemos uma pedra cair dentro, no quarto. A situação que vocês encontraram lá do lado de dentro foi essa. Portas, janelas, tudo fechado. E a pedra no chão. A polícia foi acionada mais uma vez. E junto com a polícia chegaram todos os vizinhos para tentar ajudar. Mas ninguém conseguiu encontrar absolutamente nada. Na terceira ou quarta vez que a polícia foi acionada, o coronel disse que não poderia mais enviar os homens, pois não tinha nada lá, e que a família precisava de ajuda espiritual. Foi então que um vizinho, amigo da família, chamaram eles para passar uma noite na casa deles, já que estavam sem dormir desde o início dos acontecimentos. Pois as pessoas, os vizinhos e amigos, todos eles estavam vendo o que estava acontecendo e sabiam que o que acontecia ali não era uma coisa normal. Então esse amigo chamou eles para passar uma noite lá, a fim de que pudessem descansar um pouco, pois todos achavam que o problema era na casa onde eles moravam. Quando chegaram na casa do vizinho e foram adentrar ao portão, começou novamente uma chuva de pedra muito forte aonde eles estavam, sim, na casa dos vizinhos e não na casa onde eles estavam antes. Todo mundo, principalmente o vizinho, lógico, ficaram apavorados e o vizinho resolveu que seria melhor que eles não passassem aquela noite ali, pois estava com medo que algo de ruim pudesse acontecer também com ele e a sua família. E isso deixou claro que o problema não estava na casa deles. Então, a família foi encaminhada para passar a noite em uma escola que tinha uma capela. Por ter uma capela, acreditavam que lá não aconteceria nada. Foi o primeiro grande erro dessa família. A gente procurou socorrer a família, né, de várias maneiras, levando ela para outras propriedades, num colégio próximo aqui da capela. E o fenômeno acabou acontecendo lá também no colégio da capela. As pedras começaram a cair lá também. E a menina de 11 anos começou a manifestar um comportamento muito estranho. Porém, nesse momento, todo o foco de comportamento estranho do que poderia estar causando aquilo estava em cima da filha de 15 anos. A filha de 15 anos começou a falar com uma voz mais rouca, como se fosse mais de uma voz falando ao mesmo tempo, e começou a manifestar traços muito estranhos da personalidade dela. Então, nesse momento, todo o foco estava em cima dela, pois acreditavam
que as manifestações sobrenaturais estavam ocorrendo por meio dela. A história chegou até o prefeito da cidade, que encaminhou a família para uma assistente social e, depois de passarem por uma psicóloga, alegaram que eles precisavam ser assistidos pela Associação Espírita. Por todos acreditarem que o problema era a casa, o prefeito decidiu pagar o aluguel por alguns meses para que a família pudesse se mudar de casa, enquanto a casa deles seria demolida e seria construída uma outra casa. A família estava decidida a sair da cidade, mas nessa noite algo muito sinistro aconteceu. A filha mais velha, de 15 anos, começou a falar com uma voz grossa, uma voz mais grossa que o comum. Parecia que eram várias pessoas falando ao mesmo tempo, e manifestou uma força sobre-humana, uma força sobrenatural. Nisso, agarrou o irmão dela de 8 anos e quase o matou. Só não matou porque conseguiram tirar ela de cima dele. Porém, com o tamanho da força que ela havia manifestado, precisou de 4 ou 5 homens para conseguir tirar ela de cima do próprio irmão. Uma criança que é possuída e tenta matar o irmão caçula. É preciso 3 adultos para conter a menina, de 11 anos. Uma amiga da família, que sempre ia à casa deles e costumava ler salmos e fazer orações, se prontificou em encontrar ajuda espiritual para a família. E nessa vez, ela foi a vítima. Objetos e utensílios voaram em direção dela, machucando a amiga da família, machucando de verdade. Com tanta mídia em cima do caso, pois sempre ia alguém querer arrumar uma ponta de matéria para vender, uma equipe de filmagens estavam na casa para fazer um documentário. E nesse tempo chegou um exorcista para querer fazer o exorcismo de quem é que estivesse manifestando uma possessão demoníaca. Porém, esse exorcista não era um padre, ele era um médium. Esse suposto médium, chamado Nelson Júnior Paz, disse que o que estava acontecendo ali era que o antigo dono havia morrido na casa e ele queria a casa de volta só para ele. Por isso estava possuindo as filhas da família para que pudessem deixar a casa só para ele. Segundo o médium, existem pessoas possuídas e lugares possuídos. A equipe de filmagem filmou todo o exorcismo. Porém, quem estava na cama sendo exorcizada não era a filha de 15 anos, e sim a filha de 11 anos, mesmo com todos os indícios de possessão apontando para a filha mais velha. Mas quando chegou na casa, a menina de 11 anos ficou bastante alterada e resolveram fazer o exorcismo nela. Mas como eu já falei antes, o problema não estava na casa, porque não acontecia só na casa, aconteceu na casa do vizinho, aconteceu na escola e em todos os lugares que eles iam. Bom, quando começou o exorcismo, a menina de 11 anos começou a se contorcer e apresentar sinais bem diferentes do que ela era. Quando foi perguntado o nome dela, ela disse que era o demônio, mas também disse que era o morador antigo da casa e que queria a casa só para ele. Com a voz grossa, bem rouca, semelhante como vimos de possessões demoníacas na igreja, como se fosse várias pessoas falando. Perguntando, questionada, e isso está tudo filmado no documentário pela equipe de TV que estava lá, ela disse que era o demônio e que queria a casa para ela. Está amarrado em nome de Jesus. Trouxe então, fomos até uma cidade vizinha, procuramos um médium, ele foi até lá, aí ele conseguiu lá, do jeito dele lá, achou esses eventos lá, que dizia que era possessão, e começou esse trabalho todo que eles fizeram lá, né? Et cruz domini, cujo parte adverso, vent leo tribo de Judá, Rab David, aleluia, assim seja. E qual é teu nome? Qual é teu nome? Qual é o espírito que você está aí? Eu sou o demônio! Ah, é o demônio? Foi feito um exorcismo, sim, porque o espírito, quando a gente chegava dentro da casa, ele se afastava.
da menina. Então eu tive que me retirar para o lado de fora da casa para que esse espírito baixasse na menina e dessa forma pudesse ser feito o exorcismo e também perguntar por que ele estava perturbando aquela menina, o que acontecia. Né? Então a todo momento ele dizia que queria a vida dela ou queria a propriedade de volta. A partir desse momento, a mídia conta que o tempo foi passando e as coisas sobrenaturais foram parando de acontecer e atribuem esse fato ao exorcismo feito por esse médium. Porém, não foi isso que aconteceu na verdade. Na realidade, depois do suposto exorcismo, as coisas começaram a se intensificar mais. As atividades sobrenaturais começaram a acontecer com mais força e mais frequência. Depois deles terem arrumado todas as coisas para irem para a moradia que o prefeito tinha arrumado para eles, o bagulho começou a desandar de novo. A filha de 15 anos começou a correr pelo mato e os vizinhos que estavam lá foram tentar ajudar, tentar pegar a garota. Porém, sem muito sucesso, pois ao mesmo tempo que tentavam ajudar, todos estavam com medo dela. A menina voltou em direção à casa e subiu no telhado, que era uma dessas telhas de amianto bem fininha, e de lá começou a jogar pedra em todo mundo, deixando todo mundo em pânico, apavorado, desesperado. Tentaram subir no telhado para tentar pegar ela, ajudar para evitar que ela se machucasse. Porém, quando tentaram, ela começou a pular em cima do telhado, até que o telhado se quebrou e ela caiu, caindo do telhado dentro de casa, e mesmo assim não sofreu um arranhão e um machucado sequer. A família narra uma cena que chega a ser uma cena de arrepiar, da menina mais nova, de apenas 11 anos, correndo em cima da casa. O senhor presenciou essa cena? Presenciei também. Até vim ajudar para tirar ela, porque aqui é longe, corpo de bombeiro, essas coisas. Mas ela estava assim num estado que a gente não entendia, não era mais pessoa. Ela dava uns gritos enormes, parecia um animal gritando, sabe? Não parecia gente, né? Tu chamava ela não dava atenção, tu tentava pegar ela fugia, ela corria com uma velocidade enorme em cima do telhado. Né, a gente não conseguia entender o que estava incorporado nessa menina, né? E no final, sim, ela deu uns pulos altos e acabou rompendo o telhado e caiu dentro de casa. Se machucou muito? Não apareceu hematomas nenhum. Nenhum arranhão? Nenhum arranhão. Depois daí, conseguiram pegar ela e levaram para a moradia nova. Pensaram, ao chegar na casa nova, teremos paz. Outro erro. Vários repórteres tentavam ir lá para conseguir mais matéria com a família. Porém, já estavam muito perturbados com toda essa história e não atendiam mais ninguém. E os fenômenos continuavam acontecendo, cada vez com mais frequência. Porém, eles não contavam mais para ninguém, já que começaram a sofrer preconceito das pessoas, dos amigos, dos vizinhos, que ninguém queria mais escutar a história deles, já que ninguém podia ajudar e muita gente tinha medo do que acontecia com a família. Então eles decidiram não falar mais nada para ninguém, simplesmente falava que estava tudo bem, que nada estava acontecendo mais, que foi o que a mídia retratou a partir desse momento. Eu não paz, porque a gente sofreu daquele jeito que eu não tô com 65 anos, foi a primeira vez que eu vi isso aí. A família está sendo atendida pela assistência social do município onde mora e a Federação Espírita do Rio Grande do Sul acompanha o caso. Então, eles estavam passando por tudo isso novamente na casa que o prefeito conseguiu para eles, enquanto esperavam demolir a casa antiga e a casa nova ficar pronta. Isso foi quando um casal de youtubers, bem famoso aqui na plataforma, procuraram a família com a intenção puramente de ajudar. E isso fez com que a família, mesmo não atendendo mais os repórteres, eles resolveram ceder para eles. Não fizeram entrevista nem nada e perceberam que esse casal de youtubers realmente queria ajudar a família. Logo de cara, esse casal descobriu que a casa onde eles moravam era um lugar que era um caminho onde passava caixões e os corpos das pessoas mortas para ser sepultados no cemitério.
Passaram horas e horas conversando com a família, sem uma filmagem, sem áudio nem nada, simplesmente com a intenção de saber o que estava acontecendo para poder ajudar. O canal deles no YouTube é sobre isso, eles ajudam pessoas com casos paranormais. A esposa do casal é uma paranormal, acredito que os dois sejam paranormais, eu não tenho certeza. Depois de horas conversando, o casal começou a entender o caso para poder começar, enfim, a ajudar essa família. A garota de 15 anos, que era o foco de tudo, e todos acreditavam que ela estava sob uma possessão demoníaca, segundo esse casal que estavam ajudando eles, ela estava simplesmente tentando se promover. Falaram que não acontecia absolutamente nada com ela, que tudo que ela contava era mentira. Ela estava tentando se promover para querer falar que é paranormal ou alguma coisa do tipo. Foi o que eles falaram. E na realidade, a causa de tudo que estava acontecendo era a filha de 11 anos. E que a de 15 anos não era paranormal, não estava possuída, não via nada e não passava por nada. Quer saber como esse caso termina? Então se inscreve no canal, ativa as notificações para você não perder a parte 2, porque o vídeo de hoje é isso. Infelizmente não dá para terminar tudo aqui, porque senão o vídeo ia ficar muito grande. Então se inscreve e compartilha se você quer saber a história real. Falamos a parte da mídia, vamos falar a parte desse casal que ajudou a família e vamos falar a realidade, o que realmente aconteceu nesse caso. Então se você quer saber a verdade desse caso, se inscreve no canal e ativa as notificações para você não perder a parte 2. Bom, meu telefone quase derreteu renderizando esse vídeo de tanto que esquentou. Então, se você gostou desse vídeo, curte aí, deixa seu like. Até o próximo vídeo, galera. Valeu e é nóis!